E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. E o Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então, através desta oração, nós pedimos o que? A Virgem Maria, Mãe do puro amor? A graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus. Estamos aqui meditando o Santo Evangelho, que é a palavra de Deus, palavra da salvação. Estamos sendo obedientes a essa palavra, ouvindo com docilidade a palavra de Deus de coração aberto, para se deixar moldar por esta palavra que é viva, que é o próprio Cristo vivo em sua palavra, que nos ensina, que nos converte, que nos modifica. Mas se estivermos de coração fechados, coração endurecido, como diz aqui o finalzinho do Evangelho, que os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, o coração deles estava endurecido. Quando fechamos o coração a Deus, a gente não compreende a sua palavra, a gente se espanta, a gente não consegue enxergar os milagres, as bênçãos que Deus realiza todos os dias na nossa vida. Então, por isso que é importante rezarmos e pedirmos esta graça da docilidade, da abertura do coração, de termos este coração aberto para bem acolher, para sermos dóceis e obedientes à palavra de Deus, que é palavra de salvação, que nos leva à salvação, ao reino dos céus. No Evangelho de hoje, nós vemos que depois que Jesus saciou os 5.000 homens, quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que alimentou ali 5.000 homens, Jesus falou para os discípulos entrarem na barca e irem na frente para a outra margem, em Betsaida. Jesus, que está sempre nos enviando para irmos para outra margem, ou seja, levando a sua palavra, o seu amor, bênçãos e graças que experimentamos no nosso dia a dia. Temos que ser esta igreja em saída, como diz o Papa Francisco,
levarmos a sua mensagem, o seu amor, a sua misericórdia, a sua paz, a sua palavra, que é a palavra de salvação, a outras margens, a outras pessoas, a novos corações. E que bom que temos este instrumento que é a internet, que pode alcançar outras margens, outro lado do mundo, outras pessoas, novos corações com a palavra de Deus, com a palavra da salvação. E você pode colaborar também com isso. De que maneira? Compartilhando este vídeo, esta mensagem com mais pessoas. Com aquelas pessoas que você ainda não compartilhou. Pessoas, amigos, familiares. Leve esta palavra que é vida. Às vezes a gente vê um vídeo engraçado na internet, acha alguma coisa bacana e legal e o que a gente faz? A gente compartilha. A gente coloca no grupo da família, no trabalho, naqueles tantos outros grupos que a gente participa. E por que não partilhar coisas boas? E por que não partilhar a palavra da salvação? E por que não partilhar esta palavra que é vida? Jesus nos chama a irmos para outras margens, alcançarmos novos corações. E os discípulos foram obedientes. Eles entraram na barca. E Jesus subiu ao monte para rezar. Porém, a barca estava ali ao anoitecer, estava no meio do mar e Jesus em terra ainda, os discípulos sozinhos ali, estavam cansados de remar porque o vento era contrário. Quantas vezes nós nos cansamos? A gente acha que não dá mais conta. A gente luta e luta e as coisas não vão mudando, o vento é contrário e a gente pensa em desistir. Jesus nos vê, Ele não é indiferente. E Ele se aproxima de nós, andando sobre as águas. Aqui, Ele andando sobre as águas, nós vemos Jesus que queria passar na frente deles. Jesus que representa esse que é maior que os nossos problemas. Não devemos dizer a Deus que temos um grande problema, que está difícil. Não, devemos dizer aos problemas que temos um grande Deus que é maior que tudo isso, que pode solucionar, que pode vencer tudo isso. Deus é maior. Creia nesta verdade, que a gente não tenha medo. Jesus fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Quantas vezes nos desesperamos, ficamos com medo, apavorados dos problemas, das dificuldades. Basta crermos em Deus, confiarmos que Ele é maior que tudo e que Ele vai acalmar a tempestade da nossa vida, os ventos contrários, porque Ele está na barca. Permita que Ele entre na barca e esteja à frente, conduzindo o barco da sua vida, do seu dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.